Eu sou engenheira elétrica 2 vezes, eu tenho mestrado e doutorado na área de competitividade e inovação, mas nesta época da minha vida, depois do doutorado, eu comecei a perceber na minha consultoria de inovação que tinha algo faltando nas empresas para que as pessoas realmente conseguissem entregar inovação. E foi quando caiu a ficha para mim que eu precisava estudar o cérebro, porque o nosso cérebro, ele evoluiu dentro de contextos muito mais estáveis do que nós estamos vivendo hoje. Não é que a gente não tivesse mudanças, mas nós tínhamos muito mais tempo para usar capacidades de adaptação. E hoje as mudanças e escolhas estão sendo feitas a toque de caixa. E o nosso cérebro não tem um instrumental adequado para se adaptar no tempo e no desafio que a gente precisa para fazer escolhas. E aqui eu vou começar a contar para vocês o nosso cérebro. Praticamente, se eu pudesse descrever o cérebro dentro de uma metáfora, a gente tem 3 grandes áreas no nosso cérebro. Uma área cortical, que é a maior parte do nosso cérebro, é a área mais recente. Uma área interna, que é uma área antiga, conhecida como cérebro límbico ou cérebro emocional, e uma área muito primitiva, chamada reptiliana. Essas 3 áreas têm praticamente funções diferentes, não que seja o nosso cérebro seja departamentalizado. Quando a gente está tomando decisões, a gente envolve as 3 áreas praticamente do nosso cérebro. Mas eu vou começar falando da área cortical. Todo mundo já ouviu falar de massa cinzenta. É o córtex, é a nossa área cortical. Eu praticamente tenho 4 grandes lóbulos, mas eu vou chamar atenção para um. É o que fica logo atrás aqui da nossa testa, porque é aqui que eu tomo decisões conscientes. Só que essa área, quando ela é acionada, ela consome uma enormidade de energia do nosso cérebro. E nós, então, evoluímos com um princípio básico, que é economia de energia. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, essa área, vamos pegar o cérebro. O cérebro, para funcionar, ele consome 25% do oxigênio que você está respirando agora. O coração, mais 10%. Gente, 35% do oxigênio, sem contar a glicose, só para manter 2 órgãos funcionando. E essa é a base da tomada de decisão. Eu tomo decisão em cima daquilo que eu aprendi, consolidei e arquivei na minha memória de longo prazo. Esta área é memória de curto prazo, é memória de processamento. E toda vez que eu aciono, eu consumo muita energia. Então, prioritariamente, o nosso cérebro toma decisões com a fonte principal de recurso que nós temos, que se chama memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela é feita baseada em tudo que eu aprendi que veio do passado. E quer saber de uma coisa? Hoje a ciência já sabe que a maior parte do que a gente pensa, e a gente tem coisa de 50, 70 mil pensamentos por dia, 95% do que a gente pensa foi a mesma coisa que eu pensei ontem, antes de ontem, e por volta de 70% a 80% do que eu penso, eu não sei que eu pensei. Porque o nosso cérebro, pelos sentidos, absorve milhões de bits de informação a cada segundo. E eu só tomo consciência desses milhões de bits numa proporção ínfima.
é quase que falar para vocês que eu absorvo, desde o dia que eu nasci, 11 milhões de bits de informação e só tomo consciência de 15 a 50. E quem coordena e administra esse sistema de memória de longo prazo são as áreas primitivas, principalmente a área límbica, que faz a gestão emocional. Então, tudo aquilo que veio do passado, que eu tive uma experiência, porque é assim que a gente chama essas memórias, que tem uma pitada emocional, são as experiências que eu vivi ao longo da vida, são as memórias mais longevas. E principalmente aquelas que têm a emoção negativa, são aquelas que são mais prioritárias e ainda mais longevas, principalmente em função da intensidade emocional que elas tiveram. E aqui o agravante é que essas memórias, que são a grande maioria, que eu nem sei que eu sei, elas praticamente têm uma origem na nossa infância. Até os 7 anos de idade, eu não tinha esse processamento consciente. Então, eu absorvi tudo aquilo que estava no meu contexto emocional, que vieram das experiências do meu pai, da minha mãe, e que eu nem sei que eu tinha. E eu só vim descobrir isso recentemente, porque na minha família somos 3 irmãos, os 3 são engenheiros. Eu sou engenheira elétrica 2 vezes e nunca, para falar que eu nunca trabalhei como engenheira, eu trabalhei como engenheira durante 8 meses. Mas de onde que veio isso? Porque na nossa casa, o avô da minha avó foi o engenheiro que construiu a cidade onde eu nasci, que era Belo Horizonte. E isto era exacerbado como algo extremamente sucesso, né? Era coisas assim, ressaltado continuamente. Os 3 irmãos são engenheiros e só um seguiu a carreira de engenharia. Então, ao a gente começar a entender que nós tomamos as nossas decisões baseadas em memórias do passado, que às vezes não são só nossas, começa a desvendar esse mistério do nosso cérebro. Mas é importante também a gente entender que essa tomada de decisão obedece a 2 circuitos que nós temos no nosso cérebro, que no livro do Daniel Kahneman, Devagar e Rápido, ele explica muito bem, mas a neurociência aprofunda esse mecanismo. Então, eu tenho esse mecanismo de responder rapidamente, que é um mecanismo ligado à nossa sobrevivência, à economia de energia. Então, eu não preciso pensar, eu quando tenho um estímulo que veio do ambiente ou de um pensamento que passou na minha cabeça, automaticamente, pelos sentidos, entra pela parte reptiliana, que é a parte mais antiga. Essa área reptiliana é uma área que coordena todas as informações que estão armazenadas na memória de longo prazo. E ela manda essa informação principalmente para a área límbica emocional e para o córtex. Só que a área límbica, ela coordena e gerencia esse sistema rápido. Então, ela automaticamente teve esse input do ambiente, ela compara com algo grosseiramente armazenado na memória de longo prazo, e se tem algo parecido, bum, a resposta vem rápida. E é por isto que a nossa tendência, como eu estou com as memórias de longo prazo direcionadas principalmente para a minha sobrevivência, porque essas informações são prioritárias no nosso cérebro, quando eu faço as escolhas de carreira, eu tendo a buscar situações que representem o que eu conheço, o que eu sei, o que é confortável,
o que já me disseram, aquilo que eu vou sentir que estou pronto para seguir, pronto para abraçar. Aliás, isso não é só de quem toma a decisão de uma carreira, isso também é de quem está buscando alguém para ocupar uma posição, porque as empresas se estruturaram dentro da homogeneidade. E dentro da homogeneidade, elas procuram determinados perfis que sejam continuidade daquelas posições que eles conhecem. Então, a nossa tendência principal, quando a gente começa a entender que o sistema 1, que é assim que o Kahneman chama esse sistema rápido, que é totalmente baseado em experiências do passado, que estão relacionados ao conforto, ao conhecimento tradicional, aquilo que eu faço eu sei, coisas que já me disseram, aquilo que não me tira do modo de economia de energia e da sobrevivência, é a minha preferência. Então, vejam como é que este ambiente onde eu estou inserido, ele me leva a tomar decisões que reflitam exatamente as condições do contexto que eu conheço. Mas nós entramos no mundo exponencial, e o mundo exponencial está falando para a gente que repetir aquilo que eu conheço e sei não necessariamente será o caminho da minha carreira futura. Quem diria que eu, engenheira elétrica 2 vezes, seria neurocientista? Quantas vezes tive de que repensar na minha carreira? Tive de levar uma bordoada da vida, ficar doente, tive um burnout para acordar que eu precisava mudar a minha carreira. Que as minhas escolhas baseadas única e exclusivamente na definição de sucesso era igual a salário, me levaram a uma doença. Então, hoje, quando a gente começa a pensar em carreira, eu tenho de conscientemente começar a entender como é que eu aciono este sistema 2, que é o sistema que aciona esse processo consciente de criar novas soluções, novos caminhos, para que eu consiga acionar esse sistema 2, que é o sistema lento do nosso cérebro, eu preciso ter foco, atenção. E o que a ciência e a neurociência estão trazendo agora para a gente é que eu preciso de equilíbrio, calma, porque só em estados de calma, equilíbrio e atenção focada é que eu consigo conscientemente acionar a área pré-frontal do meu cérebro. E o que nós estamos vendo, e eu como pesquisadora, palestrante, autora na área de inovação, posso garantir para vocês que não é na carreira onde existe conforto, é onde estão as oportunidades. Então, à medida que eu estou entrando no mundo e vivenciando esse mundo exponencial, eu estou aprendendo que eu vou ter que exercitar cada vez mais a usar conscientemente o sistema 2, que é um sistema que me exaure, ele consome a minha energia. Então, eu vou ter que aprender a usá-lo e aprender que, em determinadas situações, que eu começo a sentir que eu estou ou cansado, ou ansioso, ou estou me sentindo tenso, para! Está na hora de parar e se equilibrar. Se eu soubesse, lá em 2008, 2009, quando eu tive o burnout, que se eu tivesse dado um tempo, que se eu tivesse
olhado mais para mim, buscado o meu equilíbrio profissional, ao invés de ter focado só no equilíbrio, na busca material, provavelmente eu não teria tido burnout e teria perdido toda a minha área, dessa área do pescoço, que é a área da minha comunicação. Foi-se embora. E ainda bem que o impacto foi menor do que poderia ter sido. E hoje, a gente tem de começar a treinar esta capacidade que todo ser humano tem de começar a entender conscientemente os avisos que o nosso corpo nos dá quando a gente está em frente a um novo desafio. Porque a minha primeira reação será de fuga. Sistema 1, ele ativa um sistema de sobrevivência que é igual dos meus antepassados lá na savana africana. Quando eu encontrava um leão, ou eu lutava, ou eu fugia, ou eu congelava. A gente imagina, mas espera aí, mas isso lá, milhares de anos na savana africana. Só que acontece até hoje exatamente a mesma maneira. Quando eu tenho que tomar uma decisão, que ela interfere, que ela me direciona para algo que eu não conheço, domínio, que vou precisar aprender, eu falo, para quê? Por que você vai fazer isso? Você vai correr esse risco desnecessário? Não, escolhe aquilo que você já sabe, você tenha domínio. Gente, isso era no século passado, no qual as carreiras eram lineares. As nossas carreiras já não são mais lineares. Cada um de nós está dando pulos, porque com a mudança da tecnologia, eu vou ter que continuamente reaprender. E quando eu reaprendo, eu tenho que fazer escolhas novas. Oportunidade está no risco. Inovação está no risco. Aprender a lidar com o risco é um domínio e uma capacidade a ser desenvolvida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele livro da professora de Stanford, chamado Carol Dweck, chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Este livro é exatamente a nomenclatura dada pela professora Carol Dweck para as pessoas que desenvolveram esta capacidade de trabalhar conscientemente com a superação do sistema 1 e ativação do sistema 2, que é aprender, superar o medo do risco, do fracasso, da crítica e ir em frente. Aprender coisas novas, porque a cada novo pulo que a gente dá na carreira, são novos desafios. Então, como eu falei para vocês, eu vou dar mais algumas dicas para vocês, falar mais um pouquinho, mas vou dar um tempinho para vocês perguntarem. O que é a coisa mais recente na área de aprender a desenvolver mindset de crescimento ou ao desenvolver essa capacidade de equilibrar? Ela se chama coerência cardíaca. Vocês viram que o Sidral brincou na coerência cardíaca. A coerência cardíaca foi um desenvolvimento que a ciência trouxe, um grupo de cientistas se reuniu em 1991, no Vale do Silício, sobre a tutela de um instituto pioneiro em pesquisas que ligavam coração e cérebro, e descobriram que pela nossa respiração, nós somos capazes de reorganizar a variabilidade entre os batimentos cardíacos, que o nosso coração não bate igual um metrônomo, ele bate com uma certa incoerência. A respiração feita pelas narinas, ela nos dá a condição de criar uma cadência
dentro dessa variabilidade. E quando a gente cria esta respiração ordenada, com cadência, ritmada, mais lenta do que o habitual, esse código Morse do coração é enviado para o cérebro. Mais uma dica: o coração manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. E aqui, o que a ciência descobriu é que o coração é o maestro da nossa vida e das nossas emoções. Então, aprender a trabalhar com esse ritmo frenético que o nosso coração tem diante do risco, do inesperado, da incerteza, simplesmente desenvolvendo essa capacidade respiratória, que é uma capacidade treinável, você começa a educar o seu cérebro, falando com ele: calma aí, eu não estou na savana africana, eu quero pensar. Quando a gente entra nesse ritmo que é chamado de ritmo coerente, o cérebro sai do modo do sistema 1, entra no modo do sistema 2, ativando esta área mental para nos ajudar a pensar com equilíbrio, com calma, ampliar os nossos horizontes para que a gente consiga fazer escolhas mais sustentáveis. E eu quero dar 4 dicas para vocês, antes de abrir para as perguntas. Gente, a primeira diz que eu fiz aqui uma colinha que eu vou me orientar por ela. A primeira delas é: nós somos orientados pelo sistema 1, que é emocional e enviesado. E esse viés, ele está sempre baseado em filtros que eu adquiri ao longo da minha vida, que às vezes não são nem por minha livre e espontânea escolha, mas do ambiente onde eu estou inserido, da minha educação, do meu pai, da minha mãe, da escola onde eu frequentei. Por exemplo, agora está todo mundo fazendo ciência da computação. Então, eu vou fazer essa escolha. Mas será que essa é a minha escolha? É o meu coração que está pedindo isso? Ou são os vieses do ambiente onde eu estou inserido? Porque todos os meus amigos fizeram isso. Eu escolhi engenharia porque minha irmã mais velha fez, meu irmão mais velho fez. Eu também escolhi engenharia. A primeira pergunta é: quem que está fazendo essa escolha? É o meu sistema de vieses cognitivos, de hábitos mentais, ou é o meu coração equilibrado? É disso que vai me dar esse equilíbrio na minha vida? Eu estou fazendo essa escolha pela ganância do salário? E hoje eu falo para vocês, desde 2009, que eu saí do mundo executivo porque eu fiquei doente, eu hoje posso dizer que eu tenho liberdade, que era uma frase que eu usava no meu mundo executivo, que eu quero ter liberdade, eu quero ter liberdade, eu quero escolher. Mas eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo. Então, hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada e, em decorrência dessas escolhas, eu tenho uma disponibilidade financeira muito mais desejável do que eu tinha anteriormente. Porque lá eu tinha de gastar um monte de grana para sustentar o ambiente onde eu vivia. Hoje eu não preciso mais disso. E eu tenho a liberdade de escolher aonde eu vou, o que eu vou estudar, quando eu vou, viagens, que é uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu quero. Então, quem está fazendo essa escolha? São os seus vieses, hábitos mentais ou o seu coração equilibrado e
a sua vontade consciente. Segundo, causa e complexidade, que é o mundo exponencial, não é sinônimo de incerteza, é sinônimo de novas oportunidades, é de crescimento. Então, cada vez mais eu preciso entender que quando eu me insiro em ambientes que eu não conheço, é meu mindset de crescimento que está preponderando, e isso vai me levar a novas oportunidades. Quando se sentir pressionado, incerto, com medo, frustrado, um monte de emoções negativas, para. Dá um tempo, se equilibra. Às vezes eu falo, vai andar na natureza, vai tomar um banho de floresta, vai fazer um aterramento, pisar na areia, entrar no mar, porque isso te equilibra. Então, para, porque este parar, ele está ligado profundamente com a natureza quântica do nosso corpo. Se a gente não reconhece essa natureza, vocês podem entrar no mesmo processo vicioso que eu entrei e de acabar num burnout doente, como eu acabei chegando. E por último, não é o estresse, a pressão que te leva a fazer as melhores escolhas, mas a calma, as emoções positivas, porque te dão a clareza do equilíbrio que aumenta a chance da gente começar a pensar com a área superior do nosso cérebro. Gente, criatividade, inovação, solução de problemas está aqui. Emoções negativas trabalham daqui para baixo. Emoções positivas, equilíbrio, é que acionam esta área pré-frontal do nosso cérebro e te dão condições de escolher carreiras, oportunidades totalmente diferentes, mas que estão relacionadas com as escolhas do seu coração, que são escolhas equilibradas na vida. Agora, falar para vocês que isto é fácil? Não. Isso vai requerer disciplina, mudança de hábito, práticas constantes na sua vida para que vocês encontrem equilíbrio que aciona capacidade cognitiva superior. Então, essas são as 5 dicas que eu queria dar para vocês, e a gente tem aí 9 minutinhos para vocês perguntarem. Querem fazer alguma pergunta? Boa noite, Oi, Solange, tudo Maicon. bem? Oi, Maicon, tudo bem? Tudo bom. Ô, Solange, queria te fazer uma pergunta ou uma dica, né? Como que a gente faz para acessar mais essa área do córtex, que é a área que a gente toma as decisões conscientes, né? Que práticas ou rotinas, talvez, que a gente poderia estabelecer para acessar mais essa área? Olha, um dos neurocientistas que eu sigo e admiro, que é, por sinal, um endocrinologista, se chama Deepak Chopra. E o Deepak fala que são 5 fatores fundamentais, e depois eu te dou uma dica de prática. O número 1 é sono. Se você não está dormindo de 7 a 8 horas de qualidade de sono, você já está com dificuldade de acessar essa área. Segundo, exercício, porque o exercício é um buffer para minimizar cortisol no seu corpo, que é estresse. Terceiro, é alimentação.
porque a sua alimentação está ligada diretamente com a sua capacidade de respirar pelo nariz, que é a prática da coerência. E nós respiramos porque nos alimentamos com coisas processadas pela boca, que é um aprendizado que o mundo moderno nos trouxe e que é antagônico à nossa prática de coerência cardíaca, que acessa a área pré-frontal. Então, atenção à sua alimentação. A quarta é você precisa criar, gerir as suas emoções, aumentar a consciência das suas emoções. E aqui, essa consciência é quando estou me sentindo estranho, para. Essa é a consciência. E, por último, é a descompressão que vem das práticas respiratórias, que vem aí da coerência cardíaca, que eu sou especialista nisso, que são respirações que levam nós respirarmos mais lentamente do que o normal, pelas narinas, inspirando e expirando pelas narinas, mais calmamente que o normal. Eu sempre sugiro de 3 a 5 minutos, 3 vezes ao dia, para que você comece a treinar o seu cérebro a fazer rotineiramente essa descompressão. E as práticas de meditação te levarão por mais longo prazo a este acionamento. As práticas de coerência, elas baixam o ritmo cardíaco, mas ativam a área cortical, diferentemente da meditação, que ela abaixa tanto a área cortical quanto o cérebro. Então, mas elas são absolutamente importantes para a descompressão do cérebro. Respondi, Maicon? Sim, muito obrigado, Solange. Muito De boa a nada. tua palestra aí. Obrigada, obrigada. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Boa noite, Solange. Oi, José, tudo bem? Tudo bem? Gostei muito das suas explicações aí e da profundidade e da abrangência que você falou sobre essa questão de como lidar com as emoções, como a gente reaprender a respirar corretamente, né? Para a gente ter uma qualidade de vida assim mais equilibrada, né? Para lidar com as emoções diárias. Uma questão que eu gostaria de perguntar é como, nessa realidade, nesse mundo que nós vivemos, estamos em ambientes, às vezes, muito tóxicos, com diferentes realidades de pessoas, né? De culturas. E como que você poderia, assim, orientar como que a gente pode lidar com esses ambientes tóxicos? A gente tem uma prática, uma técnica dentro da coerência cardíaca que é se preparar. Se você sabe que você vai enfrentar esses desafios ou entrar em ambientes tóxicos, se prepare se visualizando dentro do ambiente, mas em estado de calma. Seu neurônio não tem a menor noção se ele já está vivendo a situação ou não. Isso é científico. Então, quando você se prepara para esses desafios, você praticamente treinou seus neurônios para, dentro dessas situações tóxicas, estar em estado de calma. Porque o grande desafio é quando a gente se pega despreparado para essas situações. E a gente tem um desequilíbrio emocional que gera cortisol. E quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, entra no nosso corpo, ele demora de 10 a 14 horas para sair. E isto, se acontece repetidamente, no médio e longo prazo se transforma em uma somatização deletéria para a nossa saúde. Então, essas respirações, essas práticas diárias
de preparação para ambientes, desafios que eu sei que eu vou enfrentar, me ajudam a recuperar o equilíbrio muito rapidamente, eliminando a produção intensa do cortisol dentro do nosso corpo. Ok, José? Legal. Ampliando um pouquinho essa sua fala, ao longo dos tempos, eu acabei, por exemplo, desenvolvendo anticorpos para lidar com ambientes de gestão, assim, apesar da minha base de formação ser na área de ciências exatas, onde existe uma cobrança mútua, né, de fazer as coisas certas, uma certeza, assim, no exagero, eu acabei desenvolvendo um gosto por ler livros na área de ciências humanas. Legal. E li bastante coisa, bastante temas na área de gestão de conflitos, temas nessa área de neurociência, para entender o meu comportamento e como que eu poderia lidar com o comportamento das outras pessoas. E eu sempre fui exposto assim a ambientes de gestão, onde que tinha que lidar com bastante conflito. E acabei criando, digamos, uma condição física e mental ali de como lidar. Mas eu procurava, fora do meu ambiente de trabalho, trabalhar bastante essa questão também da espiritualidade. Aí eu chegava num ambiente muito mais, supostamente, mais relaxado para lidar com as situações de maior impacto no dia a dia. Mas gostei mais uma vez aí, parabéns aí pelo conteúdo socializado. Obrigada, obrigada. Gente, nosso tempo está acabando, acho que a gente tem aí um minutinho. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, oi, vamos lá. Oi, só Oi, assim para a gente. Cristiane. Oi, muito boa a sua palestra, estou aqui com cabeça a mil. Aí gostaria de pesquisar mais, né? Então, assim, qual mesmo é a sua a área de atuação sua? Você falou em coerência cardíaca, mas eu Coerência não sei se é cardíaca exatamente essa aplicada. área. Isso. Eu sou uma especialista nessa área de coerência cardíaca, que é neurociência, aplicada à área de performance e inovação. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu tenho um programa todas as quartas-feiras no YouTube, chamado Ciência e Coerência, às 19h17, das quartas-feiras, e tem um blog que eu escrevo sobre a aplicação da neurociência dentro das áreas organizacionais e da inovação. Então, me sigam. Eu tenho um livro já publicado e o segundo está no forno para sair até a metade do ano, que é também sobre isso. Eu já estou procurando. Muito obrigada. Uhum. Foi muito De bom, nada. Solange. Obrigada, obrigada. Solange, eu tenho uma pergunta, não sei se dá tempo ainda. Vamos lá. Tá. Eu aprendi ao longo da minha carreira uma técnica, né, que o pessoal só pratica muito, assim, principalmente quando você precisa dar uma resposta para algum tema que é crítico, alguma coisa que é um pouco mais pesada. Então, talvez sem embasamento científico, mas isso me foi ensinado, assim, que antes de você responder, você respira fundo pelo menos algumas vezes, 2 a 3 vezes, para acalmar os seus sentidos, aí Isso. você responde. Faz sentido? É isso mesmo. A gente usa uma técnica, eu uso uma técnica do próprio Deepak Chopra chamada STOP. S-T-O-P. S é o stop de para, o T, 3 respirações profundas e pausadas pelo nariz. O, observa seu corpo, observa como é que você está se sentindo. Se não resolveu, prossiga respirando. Isso é o stop. Ok? Legal, obrigado. De nada. Que é por aí. É exatamente o que você faz, só que quando a gente adquire essa prática da coerência cardíaca, a gente se torna mais resiliente emocionalmente.
Então, isso quase que é natural, eu não tenho que pensar em parar, respirar, fazer. Você automaticamente já treinou os seus neurônios para mudar esse baseline do seu cérebro, que é essa resposta automática do sistema 1. Você fica mais resiliente de deixar que a sua resposta impulsiva tome conta do seu dia a dia. Então, esse Solange, treino é exatamente isso. Oi. só um comentário, tem aquele básico também, né? Contar até 10, né? Antes de falar aquilo que a gente... Antes de falar aquilo na impulsão, né? Então, eu uso muito essa prática, mas a tua fala nessa palestra... Terminamos? Ou o Leandro caiu? Eu creio que Voltou? ele caiu. Eu acho que caiu. Voltou? Leandro, tá por aí? Bom, não sei. Vamos continuar. Temos tempo, porque no meu cronômetro aqui o tempo já se esgotou. Internet, ele está aqui falando. Voltou? Então, Oi, tem Leandro. 1 minuto e 15 ainda. Voltou, professora? Não, voltou, Leandro. Então, concluindo ali, a tua fala, né, nessa palestra faz com que a gente tenha um leque, né, de práticas, né, para a gente adotar aí no nosso dia a dia. Então, se de 1 a 10, acho que talvez pode ficar para trás, né? Então, Às muito bom vezes essa palestra. Às vezes você tem um chefe que te cutuca e fala, vamos lá, cara, vamos lá, dá a resposta aí, fala. Você não tem tempo para 10. Justamente. Então, vale a pena treinar antes para que você faça isso de uma forma automática. Quando você desenvolve a capacidade da coerência cardíaca, ele vira um hábito, ele vira sistema 1. Sim. Entendeu? Muito obrigado. De nada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta?